Tito capítulo 1. Essa última canção é uma canção, mais uma canção do Tiago, irmão. Uma hora Deus abençoa ele, esse negócio faz sucesso, né? Nós, na semana passada, começamos a falar sobre o tripé de uma igreja discipuladora. E hoje nós vamos continuar falando disso, fazendo uma exposição aí do primeiro capítulo e possivelmente entrando no segundo capítulo. Vamos ler Tito, capítulo 1, a partir do verso 5, que diz assim, ó: Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesse presbíteros, como já te orientei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes, pois como responsáveis pela obra de Deus é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado às brigas, nem ao vinho, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado. Que se mantenha firme na palavra, fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões e preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos que amorosamente, graciosamente, o Senhor nos visite e abra o nosso entendimento para recebermos a orientação e a direção da tua palavra. Tu conheces, Senhor, a nossa insegurança, a nossa intemperança, conhece as nossas solicitudes e ansiedades. Tu sabes de que forma, de que modo nós andamos e caminhamos, dignos e muitas vezes indignos da tua presença. E sobre tudo isso pedimos que sobre nós tenhas misericórdia e que a tua palavra, Senhor, nos confronte, nos alimente, nos console, faça aquilo que o teu Espírito Santo há de fazer para o fim, Senhor, de crescimento, de santificação da tua igreja. Faz isso, Pai. Nós confiamos no nome do teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. No último sermão, nós nos detivemos na introdução a essa carta de Paulo a Tito, e passamos a apresentar o primeiro pé desse tripé. E nós apresentamos que, um tripé com 3 pés, é claro, e o primeiro deles são pastores e presbíteros, homens e piedosos. O segundo pé desse tripé são homens e mulheres maduros e piedosos. E o terceiro pé desse tripé
são lares biblicamente funcionais. Hoje nós vamos avançar na compreensão desse primeiro pé do tripé e vamos analisar o texto, né? E quando fazemos isso, certamente nós perceberemos que o apóstolo está apresentando aqui, né, do versículo 5 ao versículo 9, as qualificações dos líderes e presbíteros. E ele faz isso, né, condensando isso em 3 categorias. A primeira delas fala sobre lar e família, a segunda fala sobre o caráter pessoal desses líderes ou presbíteros, e a terceira fala de ensino e defesa da verdade. E nós, no sermão passado, falamos de lar e família e do caráter pessoal. Nós já passamos então, né, pelas 2 primeiras categorias. A única questão que eu queria destacar, ressaltar aqui, é que Paulo deixa Tito em Creta, né, uma ilha no Mediterrâneo, né? E a única questão que cabe ressaltar é que Paulo não concluiu o trabalho em Creta e que ele deixa Tito exatamente para que Tito conclua o trabalho, para que aquilo que está pendente ou que ficou pendente seja feito. E entre o que ficou pendente está ali, né, constituir líderes na região, presbíteros para conduzir a igreja na região. É um trabalho inacabado por Paulo e que será acabado, terminado por Tito. E para isso, então, Paulo recomenda a Tito, né, que tome conhecimento das exigências que são necessárias a fim de que esses presbíteros, esses líderes sejam constituídos a fim de cuidar da Santa Igreja, a fim de exercerem o Santo Ofício. E um ponto interessante que nós destacamos na semana passada é que essas qualificações não eram qualificações que deveriam passar a existir na vida desses homens. Essas não eram qualificações que deveriam existir no momento que, né, esses homens fossem encontrados e fossem ordenados, né, ao presbitério, ao Santo Ofício. Na verdade, né, os que haveriam de exercer o Santo Ofício já deveriam desempenhar tal papel. Então, aqueles que haveriam de assumir o Santo Ofício já deveriam ser pessoas irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes, né, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Esses que haveriam de exercer o Santo Ofício já deveriam ser encontrados responsáveis, né, e comprometidos com a obra do Senhor. Diferente daquilo que muitas vezes se lê, ou que muitas vezes, né, se pensa acerca do texto, né, acerca do ofício pastoral, né, do ofício dos presbíteros, que eles precisam fazer, né, e uma vez que devem fazer, na verdade, isso deve ser encontrado na vida de todo homem, de todo cristão. E aqueles que vão exercer o Santo Ofício, sim, eles precisam, né, não somente ter, mas viver isso a cada dia, exercer, né, tais qualificações a cada dia. Mas isso deveria ser encontrado na vida de homens comuns, né, que seriam assim chamados, ou eram já por Deus eleitos para o Santo Ofício. Então, retomamos aqui a terceira categoria. Paulo fala, então, de família, de caráter pessoal, e a terceira categoria do primeiro pé, desse tripé, ele fala sobre o ensino e a defesa da verdade. E isso nós vemos a partir do versículo 9, que diz assim: que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Sobre esse versículo 9, Calvino acreditava que esse era o principal dom
que deveria ser encontrado na vida daqueles que seriam chamados ao santo ofício. Então veja bem, irmãos, esse é o dom que deve ser encontrado na vida de todo cristão. E que dom é esse? O apego ao ensino, a dedicação, ao ensino, à Sagrada Escritura, e o combate pela verdade. E a defesa da verdade, se é que a verdade precisa ser defendida, porque quando se fala em defesa da verdade, nós falamos em atacar o erro, em atacar o engano. Isso é a defesa da verdade, porque nada pode contra a verdade, É a questão que nós sabemos. Calvino, entendia que esse era o principal dom daqueles que eram vocacionados, chamados ao santo ofício, que era exatamente o dom da palavra, o dom do ensino. Isso também acontecia entre todos os demais reformadores, que eles entendiam que a igreja de Deus precisava tão somente ser governada ou dirigida pela palavra, de modo que aqueles que eram chamados ao santo ofício, que diz respeito a cuidar da igreja de Deus, deveriam, consequentemente, é claro, serem dirigidos pela palavra. Observe aqui que as qualificações exigidas têm dois claros e distintos objetivos. O primeiro deles é o testemunho e o exemplo, o modelo para os fiéis. Ou seja, todo cristão precisa viver de modo digno da palavra. Todo cristão, ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Ele precisa educar os seus filhos e que esses sejam obedientes. Todo homem precisa comportar-se, como responsável pela palavra de Deus, viver em conformidade com essa palavra. Não inclinado a brigas, ao vinho, não arrogante, não violento, nem dominado pela ganância. Isso deve ser encontrado na vida de todo cristão, mas em especial na vida daqueles que haverão de cuidar do rebanho, haja visto que esses se tornarão modelo para o próprio rebanho. Modelo para o próprio rebanho. Então, esse é o primeiro objetivo, que assim vivam os líderes e presbíteros, os pastores, e eles possam assim ser exemplo, testemunho para os fiéis. E em segundo lugar, está o ensino da palavra e o combate em favor da verdade. Então esses são os dois objetivos claros que estão estampados no texto. O trabalho de fazer discípulos, grava isso no coração, irmãos. O trabalho de fazer discípulos à imagem de Jesus não consiste em dar a esses discípulos boas doses de verdade diária. Não pode ser resumido no fato de se dar diariamente doses de verdade para essas pessoas. Há um trabalho ainda mais delicado e minucioso a ser feito, que eu diria que é tirar os carrapichos de mentiras e falsas doutrinas impregnados na mente e no coração dos fiéis. Uma vez que nós evangelizamos, nós temos o trabalho de desevangelizar também. Quando nós entregamos a verdade, nós também precisamos trabalhar a fim de que as pessoas sejam livres da superstição, da mentira. Fazia tempo que eu não tinha contato com carrapicho, Bastante tempo, por sinal. Pelo menos que eu lembre. E aí, eu e minha esposa tivemos conhecendo um espaço, um lugar, e lá o mato estava muito alto, E estava eu e ela, a Isabela e mais um casal. E quando nós saímos de lá, que olhamos para as pernas, estava cheio de carrapicho, É como que inevitável, ele gruda em você, E por onde você olha, você tira, e daqui a pouco você chega, e quando você dá uma vasculhada melhor,
ou então você toca alguma coisa, você é espetado, ainda tem mais um ali preso na calça, na meia, no sapato, que você não percebeu. Para o carrapicho, por exemplo, sair da roupa não basta lavá-la, né? Tem que ter um trabalho minucioso de você ir lá e removê-lo. Quando se fala do trabalho de fazer discípulos, não basta somente dar doses de verdade, e é preciso também fazer esse trabalho minucioso de combater o falso ensino, a falsa doutrina, que se impregna nas mentes e nos corações. E nesse caso, nós percebemos na continuação do texto que os presbíteros deveriam se ater ao ensino e à defesa do Evangelho, que seria dar doses de verdade, né, e tirar os carrapichos que pudessem de alguma maneira ser introduzidos, né, estarem agarrados, né, na igreja de Deus. E aí então, vamos ao versículo de número 10, ao versículo de número 16, e aqui nós faremos uma exposição, né, bem, né, nesse bloco aqui de versículos aqui, para que a gente consiga caminhar um pouco mais rápido sobre o texto, embora eu não acredito que será tão rápido assim. O versículo 10 fala o seguinte: porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Se no versículo 9 ele fala que os líderes, os presbíteros, precisam se manter firmes à palavra fiel, conforme a doutrina, e que sejam capazes de exortar nessa doutrina sã, limpa, né, e assim também convencer os opositores, aí ele apresenta aqui que tipo de opositores são. Pessoas que são insubordinadas, faladores, frívolos, vãos, enganadores. E ele cita claramente, principalmente os da circuncisão. Quanto a insubordinados, a Vulgata Latina traduz por desobedientes. Então ele fala, olha, tem desobedientes no meio do rebanho. Erasmo, o famoso Erasmo de Roterdã, né, aquele que discute algumas vezes com Lutero, e ele que era, né, um exímio tradutor, né, alguém que dominava pelo menos 7 idiomas e ensinava 7 idiomas, né, com muita qualidade. Né, os reformadores eram sem iguais, né? Calvino, a título de informação, Calvino pregava normalmente 3 vezes ao dia, e nas 3 vezes cada uma delas em um idioma diferente, né? Ele de manhã ensinava em um idioma, né, por exemplo, usando o grego, à tarde ele usava o latim, mais tarde o francês, ou, né, eles eram exímios naquilo que faziam, né, tinham muito talento naquilo que faziam, por isso, né, Deus os fez o que fez. E Erasmo, ele traduz isso por incorrigíveis. Os insubordinados ou os desobedientes, né, conforme a Vulgata Latina, que é aquela tradução de Jerônimo, é traduzida por Erasmo como pessoas que não têm correção, aqueles que não poderiam se sujeitar a qualquer tipo de sujeição à disciplina, aquelas pessoas que enfrentavam dificuldade no caminho da obediência, não queriam abrir mão de suas próprias vidas, ou mesmo, né, supostas convicções, a fim de caminharem pelo caminho da obediência. Esses são, né, os incorrigíveis para Erasmo. Em segundo lugar, meros faladores. Esses não eram os que criavam falsas doutrinas. Na verdade, eram aqueles que se apegavam e ostentavam as falsas doutrinas. Eram aqueles que se fundamentavam em coisas vazias, sem significado. São aqueles que de nada sabiam, mas sobretudo opinavam, como se tivessem algum conhecimento. Meros faladores. E enganadores, aqueles que nunca contribuíam, e aqui Calvino salienta isso. Esses enganadores são aqueles que nunca contribuíram para a bondade e o temor de Deus na igreja.
aqueles que iludem, seduzem, fascinam a mente de homens de tal forma que não conseguem aceitar a sã doutrina. Esses são enganadores, meros faladores, insubordinados. E aí, Paulo faz questão de dizer para Tito, especialmente os da circuncisão, nós sabemos que são os judeus. No verso de número 11, Paulo apresenta uma coisa a Tito, ele está falando o seguinte: olha, não é possível negociar com esses homens. Com esses homens não é possível manter um diálogo, tentar convencê-los, é tentar apanhar o vento. Tentar convencê-los é como que tentar guardar água numa peneira. Spurgeon dizia isso, né? A recomendação do apóstolo a Tito é preciso fazê-los calar. E um aspecto interessante nisso é que a expressão ela não deve ser entendida como que a resposta tem que ser tão boa que eles não tenham o que dizer. Na verdade, né, fazê-los calar quer dizer tapar-lhes a boca. É necessário colocar uma fita na boca deles para que eles não falem. O intuito desses frívolos faladores, por mais sutil que possa parecer para alguns, era o de transtornar lares inteiros. Então veja o que diz o versículo 11: é preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornaram casas inteiras ensinando o que não convém. O apóstolo diz a Tito que eles já fizeram isso, que eles já transtornaram casas inteiras. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, aquilo que nós temos ouvido em Romanos 14. E tem um fato interessante que em Romanos 14, é pilha, né? Então, enquanto que em Romanos 14, Paulo fala sobre a convivência entre gentios e judeus, né? Entre fortes, que devem acolher os fracos na fé, no caso esses seriam os gentios e do outro lado os judeus. Aqui o caso é outro, a circunstância é outra. E Paulo não trabalha com tolerância, especialmente pelo que está acontecendo, porque na verdade aqui não é simplesmente uma discussão secundária sobre comer ou não comer, guardar sábado ou não guardar, dia sagrado ou não. Lembra lá, né, que em Romanos 14 nós, né, apresentamos que há questões essenciais que são comuns a todos, né, os eleitos de Deus, e há questões das quais alguns eleitos se apegam, que são questões secundárias, e que no que diz respeito a questões secundárias, né, o que é ensinado em Romanos 14 é que não haja tais divisões e que os fortes, os que têm facilidade de absorver o ensino, acolham os fracos na fé, que naquele caso, são os judeus. Aqui, ele é muito claro em falar, olha, especialmente os da circuncisão, é preciso tapar-lhes a boca, é preciso calá-los, porque essas pessoas transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, ensinando o que não devem ensinar. Ele vai dizer que, e aí tem o verso 12, né? Ele fala o seguinte, olha, um dos seus profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. E aqui tem uma questão interessante que, olha, irmãos, há uma clara discussão sobre esse versículo 12. Se Paulo está falando dos que produzem falsos ensinos, e ele de certa feita usa um profeta cretense,
né, de forma bem geral para falar desses, ou se ele está falando mesmo, né, como culturalmente é aquele povo de Creta. Ele diz que são mentirosos, animais ferozes e glutões, né, e preguiçosos. Então, dessa forma, ele não faz oposição a fragmentos de verdades que podem ser, inclusive, colhidos entre os pagãos. É interessante notar, né, a instrução que o apóstolo Paulo tinha, né? É interessante ressaltar isso, porque ele chega em Atenas e ele cita os poetas gregos. Ele escreve aos cretenses e ele cita os profetas cretenses. Alguém que passou o tempo da sua vida preparando-se, né, para cuidar e conhecer o santo rebanho de Deus, né? Ele fala que são mentirosos, ou seja, tem tendência a pegar-se a contos e fábulas. Ou ele recomenda, na verdade, isso mais tarde, né? Ele diz o seguinte em um sermão: olha, fujam, saiam do caminho da preguiça. Na verdade, essa é uma recomendação aos jovens naquela obra, né, aos meus alunos, que ele recomenda os jovens dizendo o seguinte: olha, jovens, saiam do caminho da preguiça, pois vocês podem ser contaminados com essa doença e nunca mais conseguirem se livrar dela. Todo esse perfil generalizado aqui apresentado por Paulo a Tito tem o fim de alertar a Tito sobre o terreno do qual ele atua, pois essas terríveis características são claros sinais de que naquela terra havia uma propensa, né, intenção, disposição para que os falsos ensinos prosperassem. Se nós estamos falando de pessoas inclinadas à mentira, pessoas, né, indomáveis e perversas, pessoas, né, de ventre preguiçoso, pessoas que facilmente se apegariam a falsas doutrinas. Então, entre o verso 13 e 14, ele diz: esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Conhecendo as pessoas que estão se deixando levar por falsos ensinos, Paulo recomenda a Tito que Tito possa repreendê-los com severidade. Repreender, todos nós sabemos que é corrigir, é refutar, é confrontar com a verdade. E severamente é de maneira abrupta, ríspida. O fim da repreensão não é voltá-los para Paulo, não é fazer que eles aceitem o apóstolo Paulo, mas moldá-los, né, a Santa Escritura. O objetivo da repreensão não era fazer que os cretenses, né, se moldassem aos caprichos e vontades, o gosto do apóstolo Paulo ou de Tito, mas que esses se voltassem tão somente à verdade, de modo a viverem sadios na fé, a produzirem frutos na fé. Então ele fala, não dando ouvido a fábulas, que esses homens, assim fazendo, se desviam da verdade. Paulo está dizendo o seguinte para Tito: Tito, não perca tempo com aquilo que te desvia da verdade, não perca tempo com aquilo que te distancia da verdade, apegue-se à verdade, Tito. E aí o verso 15 e 16 diz o seguinte: tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro, pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras, são detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Temos aqui em Tito, como eu já me antecipei falando, um contexto diferente daquele de Romanos 14.
Lá a recomendação é: fortes acolham os fracos. Aqui, Paulo está falando, repreende-os severamente, combate-os, né? se coloque contra eles. Nesse caso, o apóstolo reconhece que esses que pervertem a verdade lançam suas redes sobre consciências alheias, se opondo ao evangelho por conveniência e simpatia. Os que se deixam ser dominados por essas redes se afastam da verdade, dando ouvidos a falatórios frívolos, vãos, vazios. Nesse caso, Paulo está dizendo a Tito: olha, não tem negociação, não há uma tentativa de conciliar, tem que haver uma ruptura. Tudo é puro para os puros. Os que foram santificados pela verdade tendem a moldar as suas vidas pela verdade e conhecem o caminho da verdade, e sabem o caminho da justiça, e sabem o caminho da retidão. Para os corrompidos e incrédulos, nada é puro, nada é luz. Para os corrompidos e incrédulos, os que se opõem à fé, nada é bom. A questão é que impuros e incrédulos, eles estão com a consciência contaminada, e uma vez com a consciência dessa forma, eles não conseguem enxergar a luz de Cristo. Irmãos, essa é uma questão que caberia uma outra exposição para falar sobre consciência pura, consciência contaminada. Nós muito falamos sobre consciência, mas no geral, irmãos, no geral, nós pouco entendemos o que significa ter consciência. Ter consciência não é meramente saber de algo. Por que não é meramente saber de algo? Porque aqueles que têm a consciência iluminada pela palavra, pelo evangelho, eles não podem viver normalmente suas vidas se essas vidas produzem frutos contrários à consciência que foi redimida. Essas pessoas não podem andar em paz consigo mesmo se de fato eles possuem consciência redimida pela verdade, justificada, transformada. Outrora nós éramos filhos da desobediência, a nossa consciência, estava tão somente largada, lançada nas trevas, de maneira que tínhamos prazer no pecado, na mentira, na inveja, na orgia, na perversão, em tudo aquilo que era contrário a Deus. Nós tínhamos prazer nos frutos da carne, mas uma vez que nós fomos justificados pela verdade, embora ainda estejamos nesse corpo lutando contra o pecado, a nossa consciência foi redimida, de modo que quando o pecado se apresenta diante de nós, quando nós tropeçamos no pecado, aqueles que possuem consciência redimida, eu diria, uma consciência guiada pelo Espírito Santo, eles não podem viver normalmente, professar uma coisa e praticar outra. Esses homens aqui dizem, no versículo 16, eles afirmavam conhecer a Deus. Quem afirma conhecer a Deus, pensa saber alguma coisa sobre Deus, não é? Quem afirma conhecer, pensa saber alguma coisa sobre aquilo que afirma que conhece, Mas Paulo diz o seguinte: eles negam por suas obras. A boca fala, com a boca me confessam, diria o Senhor, com a boca dizem Senhor, Senhor, mas o coração anda longe de mim. Paulo apresenta que esses homens são ineptos, incapazes para a obra.
Sua vida contradiz aquilo que eles afirmam. Eles negam aquilo que afirmam por suas próprias obras. As obras contrariam qualquer ideia que eles pensam ter acerca de Deus. Ô irmão, é o problema de uma consciência não redimida. Porque a consciência não redimida engana aquele que pensa ter uma consciência. De maneira que pensa por professar, pensa que por tomar conhecimento, de certos princípios, que pensa que por praticar tais coisas, exercer tais funções, enfim, se reunir com a igreja, frequentar uma igreja, comer do pão, tomar do cálice. O que choca, Porque veja, se você pega o texto da ceia, aquele texto é terrível, Aquele texto é terrível. Irmãos, eu te pergunto, a Bíblia é palavra de Deus? Você acredita que o que está escrito na Bíblia é de fato palavra de Deus? Porque se é, eu tenho certeza que é. Se não for, as pessoas não enfrentarão coisa nenhuma, mas se, e nós eleitos sabemos que há quem brinque com, por exemplo, o texto da ceia. Paulo está diante de um problema naquela igreja de Corinto, que ele chama de santa, mesmo cheia de problema, e ele escreve o texto porque tem quem esteja comendo na frente de outros, e se esbaldando, glutões, que não respeitam a necessidade, que não respeitam o tempo, que não querem partilhar, acham que o mundo é todo para si, tudo para eles mesmos. Tudo que existe são eles e o próprio estômago que está com fome. Isso está lá no texto, eu estou parafraseando aqui, mas isso está no texto. E Paulo escreve, olha, diferente do que vocês estão fazendo, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, é engraçado, deixa eu só aqui abrir um parênteses, eu não consigo fazer a ceia sem ler o texto, mas eu falo o texto de cabeça, é coisa de velho, não? Meu Deus, O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, esse cálice é o cálice da nova aliança, fazei, toda vez que vocês comem, que bebem, fazem isso em memória de mim, se lembrando da minha morte. E aí ele vai trazer uma dura recomendação. Por isso, antes de comer do pão, antes de tomar do cálice, por isso, examine-se o homem a si mesmo. Mas veja bem, meu irmão, como alguém com uma consciência não cativa à palavra pode se examinar? É impossível. É impossível haver honestidade e verdade em alguém do qual a consciência não está submetida à palavra. É impossível. E como é que nós sabemos isso? Profissão e vida. Pelos frutos conhecereis, pelas obras conhecereis. De maneira que ele fala, olha, há doentes e há quem já bateu as botas, porque fizeram isso de maneira indigna.
porque quem o faz é culpado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Será que de fato, irmãos, será que de fato, as pessoas que comem do pão, bebem do cálice, fazem isso em sã consciência? Porque sã consciência quer dizer consciência, verdadeira, sadia, plena, porque não há sã consciência fora da Escritura. Todos aqueles que estão caminhando fora são loucos, perdidos, ímpios. De maneira que uma sã consciência só é possível por meio da Sagrada Escritura. Isso tem tudo a ver com o versículo 1 do capítulo 2, quando Paulo, instruindo a Tito sobre falar com os mais velhos, ele vai dizer o seguinte, tu porém fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Então veja que ele está falando, esses afirmam conhecerem a Deus, mas o negam por suas obras. E esses são detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. E isso aqui é interessante, irmãos, porque de certa feita ele está contrabalanceando, confrontando, aqueles que não devem ser escolhidos e devem ser banidos daqueles que devem ser exemplo para os fiéis. Detestáveis são pessoas abomináveis. Essa é uma expressão que parece fazer referência à santidade, que é consequência da piedade. Eles não têm nenhum compromisso com a piedade. É isso que Paulo está dizendo. Esses homens não serão pegos em devocional, não serão pegos submissos, submetendo-se à palavra. Eu tive um pastor que foi muito responsável pela vida devocional que eu tenho até hoje, um cara chamado Hernandino, um cara de pouco estudo, mas de muita devoção. E todas as vezes que eu tive que ir na casa do pastor Hernandino, isso lá no Rio de Janeiro, todas as vezes que eu pude ir na casa dele, eu pude encontrá-lo, meditando na Sagrada Escritura. Ele me ensinou a frequentar monte, ir para monte para orar, e nós não íamos, Ele morava numa casa muito pequena, e eu também morava numa casa pequena, e ele me ensinava, eu já compartilhei isso, que o monte era um lugar onde você ia para você se isolar de tudo, se desligar de tudo, e ali ler a Bíblia, orar, ler Bíblia e orar. Você via o testemunho de piedade na vida dele, Era necessário devotar-se à oração, era necessário devotar-se à leitura, era necessário entregar o coração a isso. Irmãos, isso tem 20 anos. 20 anos que eu conheci ele, ou quase isso, acho que é isso, 20 anos. E 20 anos depois, aquilo que eu aprendi com o Hernandino é base da minha vida até hoje. É base da minha vida até hoje. A vida em torno da palavra, debruçado na palavra, é base da minha vida até hoje. Foi algo que ele não precisou falar duas vezes. Quando eu cheguei no Ceará, eu tive sim, a felicidade de cair numa igreja, de chegar numa igreja onde o pastor, ele apresentava, ainda que no meio pentecostal, ele apresentava muita similaridade com o antigo pastor que eu tive, e ele tinha todo dia cultos devocionais dos quais ele convidava as pessoas para participar, e aquilo para mim moveu a minha vida, eu cheguei com hábito, não foi difícil cultivar isso, eu não precisava dele falar para mim, eu sempre conto isso para as minhas filhas,
né, que a Sara, por exemplo, é resposta exatamente dessa atitude que eu aprendi com esse cara, com esse pastor. Nós não conseguíamos engravidar. E a minha esposa fez todos os tratamentos possíveis. E aí, sem conseguir engravidar, e a gente terminou ficando sem um médico que estava fazendo um tratamento, que estava viajando para fora do país. Eu falei: Senhor, eu vou fazer aqui uma campanha de oração. E todo dia, 6 horas da manhã, sozinho, sem ninguém, eu subia para o monte para orar. Todo dia. Até que um dia a minha esposa apareceu grávida. Pouco tempo depois da Sara, veio a Isabela. Pouco tempo depois. Deus responde a oração. Deus responde o clamor do seu povo. E é interessante notar, irmãos, como isso muitas vezes tende a se perder na nossa caminhada e na nossa vida, e nós esquecermos que nós somos o povo da Bíblia e do joelho dobrado e da oração. Esses homens afirmam conhecerem Deus, mas as suas obras negam isso, são detestáveis, né? São pessoas sem piedade, são desobedientes, quer dizer, irreconciliáveis, insubmissos, e também são incapazes de qualquer boa obra. E aqui eu cito novamente o reformador de Genebra, João Calvino. Esses estão ocupados com coisas fúteis, diz Calvino, não querem e não buscam a verdadeira edificação, estão metidos com questões triviais, não buscam realmente o bem de ninguém, nem para ninguém, fazem o bem. E essa parte final não é ele. Se líderes, homens, devem ser piedosos, com o lar, com o caráter em harmonia com a palavra, bem como uma verdadeira dedicação ao ensino e forte convicção contra as falsas doutrinas, isso a fim de serem modelo para os fiéis e poderem ensinar e combater, né, ensinar a doutrina e combater os falsos ensinos. A segunda perna, o segundo pé desse tripé, mostra que homens e mulheres maduros e piedosos são tão importantes quanto pastores, presbíteros, homens e piedosos. Lembra da analogia do tripé, de que quando você olha para ele, você deve se perguntar qual, né, das 3 pernas é mais importante, qual segura mais peso, qual sustenta mais peso. E olhando, por exemplo, para esse tipo de tripé, nós sabemos que não há perna mais importante, que exatamente o conjunto delas que faz com que o que esteja sobre ele tenha segurança, né? Não incline, não caia, não tombe. E aí então a gente deixa esse segundo pé desse tripé, homens e mulheres maduros e piedosos, para a próxima semana.